Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aqui? Eu sou a professora Juliana e este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Este conteúdo é publicado na segunda-feira para que eu possa desejar uma boa semana para todos que estão aqui ouvindo este podcast. Já estamos indo para o 5º ano de produção. Sensacional! E quero convidá-lo também para inscrever-se no meu canal no YouTube, o @Falar Português Brasileiro. O link está aqui na descrição. Quero colocar um pouco da minha cara nos conteúdos. Caso tenha alguma sugestão de tema para a aula, por favor, envie um e-mail para contato@falarportuguesbrasileiro.com. Acesse a minha página e venha fazer parte do nosso mundo em língua portuguesa. Se você for mulher e quer ser fluente em português, participe do meu curso de português para mulheres. Além dos conteúdos de gramática para cada nível, também temos vocabulário específico e temáticas do nosso interesse. O preço é simbólico e extremamente acessível. O valor é imensurável e o ganho será para toda a vida. Falando sobre ganhos, preciso dizer que ganho muitas coisas por aqui. Os ganhos não são materiais, pois o ganho não tem valor. Aqui eu ganho conhecimento, experiência, visão de mundo, trocas e muito aprendizado. Sou extremamente feliz por tudo que alcancei, por todos os países que cheguei. Eu não, né? A minha voz. Sou grata a todas as reproduções e a todo o apoio que o podcast recebe. Agradeço aos apoiadores e a você também, que pode nos apoiar fazendo uma doação para o podcast. Hoje, como todos os dias, estou muito feliz por ter compartilhado mais um episódio com um amigo de microfone. Isso mesmo, amigo de microfone. O cara é famoso, tem canal no YouTube. Na verdade, tem vários canais no YouTube. Acho que é um gringo bem querido. Também por outros gringos que aprendem português. Eu já fiz uma participação no canal dele e ele no meu. Já tem um tempo isso. O episódio sobre o meu jabá surgiu após uma conversa com ele. Agora chegou a minha vez de fazer o jabá gratuito para o Gringoglot. Procure no YouTube para encontrá-lo. Gringoglot. Bora lá ouvir o que o Richard compartilhou conosco? Richard, tudo bem com você? Tudo jóia? E com você, Ju? Tudo ótimo, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. O nosso podcast Falar Português Brasileiro agradece muito a sua participação aqui. Aliás, eu devo externalizar, eu devo dizer a minha admiração por você em relação ao seu canal no YouTube, que eu vou pedir para você falar um pouquinho, a forma com que você aprende os idiomas. E eu gosto muito de compartilhar as experiências, eu gosto muito de conversar com você. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast. E agora eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, porque eu já conheço, eu sei, mas os nossos ouvintes pode ser que não saibam. Em primeiro lugar, obrigado, digo eu. Realmente é uma honra estar aqui participando num canal, num podcast que faz anos que eu acompanho. Eu adoro o seu conteúdo, você sabe disso. Eu acho que escutar podcasts para mim é fundamental para aprender um idioma. Então, esse trabalho que você está fazendo já me ajudou um monte, né?
Mas, enfim, para me apresentar, eu sou Richard, sou dos Estados Unidos, sou poliglota, falo vários idiomas, espanhol, francês, português, inglês, é claro, e estou aprendendo o italiano. E então, eu tenho, na verdade, 5 canais. O meu canal principal é um canal poliglota, onde eu falo em vários idiomas, mas os outros canais são dedicados especificamente para um idioma, para uma cultura, digamos. Então, isso é a minha pequena apresentação. Richard, quais são os seus canais? Todos têm o mesmo nome, é Gringoglot, mas os que são enfocados em um idioma têm também o nome tipo Gringoglot português brasileiro, Gringoglot espanhol argentino, Gringoglot francês quebequense e Gringoglot italiano. Caramba, eu estou aqui conversando com Gringoglot português brasileiro. Uau, falar português brasileiro. Agradece mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Richard, qual é a sua formação profissional? Bom, eu sou engenheiro químico, eu trabalho muito com o aprendizado de máquinas e a teoria quântica e coisas assim, coisas muito relacionadas com o aprendizado de idiomas, né? Então é daí que vem o seu interesse por aprender idiomas? Não, nem tanto, ou seja, era mais ou menos uma piada, porque sim, no futuro talvez eu possa usar o aprendizado de máquinas para aprender idiomas também, como o ChatGPT, eu estou fazendo um pouco disso, mas a minha formação profissional realmente não tem nada a ver com idiomas. Isso é mais algo que eu me apaixonei pelos idiomas faz mais do que uma década, eu acho. Não foi no ensino médio, eu aprendi o francês no ensino médio dessa forma chata, acadêmica, né? Mas foi quando eu morei na América Latina aprendendo o espanhol. Isso foi quando eu realmente comecei a amar os idiomas românicos, e depois aprendendo o português foi quando eu decidi que queria ser poliglota de verdade. Em qual país você morou? Eu morei na Guatemala. Por quanto tempo? Por 2 anos, fazendo uma missão religiosa de serviço. E depois eu voltei para a universidade. Eu me formei também no espanhol e no francês, mas eu não me formei, ou seja, na universidade no português. Eu estudei o português depois, na pandemia. Isso faz tipo 5 anos, então, né? 4 anos que eu falo português. Entendi. Richard, no começo da sua fala, você disse sobre a aprendizagem chata. Eu concordo com você. Gostaria de que você compartilhasse quais são as formas quais são os métodos, como é a sua rotina para desenvolver todos esses idiomas, ou como você faz? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu acho que por isso eu tenho uma perspectiva um pouco única, porque eu aprendi 3 idiomas de 3 formas totalmente distintas, né? Ou seja, aprendi o francês na escola, aprendi o espanhol morando em outro país, aprendi o português sozinho em casa, né? Usando a tecnologia e coisas assim, autodidata, digamos. Então, eu diria que eu já provei, já testei várias formas e encontrei o que funciona pelo menos para mim. Ou seja, toda pessoa tem a sua forma, mas isso é que funciona para mim. Ou seja, a minha técnica, o que eu estou fazendo com o italiano é escutar muito, muito e repetir, tipo, imitar a pronúncia e daí falar. Mas se estamos falando de técnicas para manter vários idiomas ao mesmo tempo, isso é outro tema, porque isso é um pouco mais complicado. A gente pode abordar isso mais para frente. Essa questão sobre descobrir como funciona, na minha opinião, também como pesquisadora, é o que diferencia de indivíduo para indivíduo. Eu vejo muita publicidade, muita propaganda de fale português em 5 meses. O que é irreal essa questão, porque afinal, o que o professor, o que a pessoa ou quem quer que seja está passando ali, pode ser que não funcione
para todo mundo. E aí o aprendiz, ele precisa de fato entender como ele aprende e o que funciona para ele. E só vai descobrir isso testando a aprendizagem do idioma ou dos idiomas. Concorda comigo, Richard? Foi assim com você também, não foi? Com certeza, e na verdade acho que isso é que me incomoda um pouco, me irrita um pouco, porque na universidade eles ensinam um idioma mostrando, pensando que todos aprendem da mesma forma. Ou seja, eu precisei descobrir por mim mesmo que eu aprendo os idiomas de uma forma não usando muito leitura, não usando muito gramática. Então, para mim, muita gramática. Então, esses cursos que dizem, 5 meses para falar, sim, isso pode funcionar para algumas pessoas. Não estou dizendo que ninguém isso não funcione para ninguém, mas eu fico um pouco chateado que ninguém me falou antes que eu poderia usar outra técnica. Ou seja, que eu demorei tantos anos descobrindo essa técnica. Quem me dera que eu tivesse sabido disso faz uma década, 20 anos, que eu poderia aprender de uma forma mais orgânica, mais relaxada, da forma comunicativa, digamos. Abordagem comunicativa, uma aprendizagem natural. Richard, você falou o quê? Você fala espanhol, português, francês, italiano. É isso. Nós temos aí 4 idiomas da mesma família. Exato. Como foi essa loucura para você? Então, ou seja, em primeiro lugar, eu já percebi que eu já falei um pouco de portunhol nessa entrevista. Então, a primeira dica que eu tenho é não se cobre tanto por misturar os idiomas. Isso faz parte, ou seja, muitas pessoas talvez querem ser poliglotas, mas não, eu acho que é importante ter expectativas realistas, né? Entender que provavelmente se você aprende vários idiomas, você vai misturar eles, especialmente se vêm da mesma família. E tem técnicas para evitar isso, mas isso pode demorar muito, então isso leva tempo, precisa de muita prática. Então eu tenho as minhas técnicas para evitar misturar os idiomas, mas quando eu falo uma palavra em espanhol, uso uma estrutura em espanhol. Quando eu estou falando em português, eu tento não me cobrar tanto, né? Acho que isso é importante, ser gentil com você mesmo. Mas se estamos falando de técnicas, o que eu já provei várias coisas. Você gostaria que eu falasse sobre o que eu já provei, o que funcionou e não funcionou tão bem para mim? Com certeza, os nossos ouvintes estão ansiosos para saber. Beleza. Então, algumas coisas que eu fiz que eu acho que talvez são erros comuns. Eu deixei de lado um idioma por anos, ou seja, eu me foquei em um idioma, eu me foquei no português 100% por um ano, sem praticar nada de espanhol, nada de francês. Então, acho que isso é um erro, abandonar totalmente um idioma, porque me levava um pouco a recuperar o meu nível no francês e no espanhol. Então, depois desse ano, talvez 2 anos de me focar 100% no português, eu encontrei algumas técnicas que usam basicamente a ideia de 80-20. Isso é uma teoria para... Muitas pessoas usam isso para aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, ou seja, 2 idiomas do zero. Eu nunca fiz isso. Eu sempre aprendi um idioma por vez, ou seja, quando era um idioma novo, eu nunca tentei aprender 2 idiomas porque são da mesma família. Mas se você quiser aprender um idioma de 2 idiomas de famílias diferentes, você pode usar essa técnica para aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. Mas voltando para o tema de manter os meus idiomas e aprender um idioma novo, porque estou fazendo isso agora com o italiano. Essa técnica de 80-20 que significa que você vai gastar 80% do seu tempo em um idioma e 20% nos idiomas que você já fala. Ou seja, 80% do tempo no idioma alvo novo e 20% nos idiomas que você fala. E eu faço isso de várias formas. Antes, o que eu fazia era passar,
8 semanas praticando italiano, digamos, ou o idioma novo, e 2 semanas, ou seja, repassando os idiomas que já falava. Não recomendo isso muito, porque isso é muito tempo sem usar os idiomas que você já fala. Então, outro formato seria, tipo, durante a semana me concentro 100% no italiano, mas nos fins de semana eu pratico o espanhol, francês, português. Isso pode funcionar. Outra ideia seria, tipo, praticar. Eu nunca tentei essa que vou falar, mas outra ideia seria praticar durante o dia o italiano, mas nas noites, quando você já está cansado, talvez seja uma boa ideia de usar os idiomas que você já fala, porque é menos cansativo, né? Então, para mim, seria a minha rotina matinal, estudar o italiano durante o almoço, o italiano quando eu estou indo para o escritório, no ônibus, estudar o italiano. Mas, quando eu estiver cansado na noite, escutar um podcast e falar português brasileiro, coisas assim, né? Boa! Mas também eu vou fazer um pouco de jabá para você também, pelo seu curso, cada dia 30 minutos, né? Cada dia um pouquinho. Porque eu acho que isso é importante, a coisa que você vai perder mais rapidamente é a sua fala, não é a sua compreensão, a sua escuta. Ou seja, eu posso passar anos sem falar espanhol, eu vou conseguir entender o espanhol, mas os músculos, os meus lábios e os meus músculos já perdem muito, né? Se não estou falando, se não estou praticando. E o cérebro, a rapidez da fala vai baixar muito se você não está falando. Então, o que eu estou dizendo é que você deve se concentrar na fala quando está mantendo os idiomas. Por quê? Quando eu estou aprendendo o italiano, no início eu vou estar escutando muito italiano. Talvez não falando muito, mas escutando demais. Nesses meses, quando eu estou aprendendo, escutando muito italiano, eu vou apenas fazer tipo vídeos no YouTube em português, ou falar com um tutor em francês, ou participar no seu grupo de 30 minutos em português, né? Ou seja, praticar a fala é a coisa mais importante, porque a curva de esquecimento é muito mais rápida na fala do que na escuta. Então, acho que isso é um erro comum, é uma dica que eu tenho. Os idiomas que você está mantendo, concentre-se na fala e na conversação, e não estude a gramática para manter esses idiomas tanto. Eu acho que a fala é a coisa, pelo menos para mim, pelas minhas metas, a fala é a coisa que eu não quero perder. E é a coisa que eu vou perder mais rapidamente se não pratico por meses e meses, né? Quero complementar aí o seu jabá, trazendo o jabazinho para o meu lado e explicando também para os ouvintes o que você acabou de dizer em relação à fala, à escuta. Quando nós estamos aí aprendendo um idioma, nós temos, claro, as 4 habilidades. E temos as habilidades dentro das categorias, o que são as habilidades ativas e o que são as habilidades passivas. Falar e escrever fazem parte da habilidade ativa. E, como você mesmo disse, a curva de esquecimento é muito mais rápido para a fala e a escrita do que para a leitura e a compreensão auditiva, ou seja, a leitura e a audição. Você vai ler muito bem, você vai continuar lendo, você vai continuar entendendo um vídeo, um podcast, uma música, mas ativar este conhecimento também pela questão da musculatura, como você mesmo pontuou, Richard, acaba sendo o mais prejudicado. Então é preciso sim manter essa fala ativa. Venha fazer parte dos 30 minutos de conversação, todo dia um pouquinho, e não perca esta habilidade. Afinal, foi muito trabalho para chegar aí talvez no nível que você estiver, ou para aqueles que estão aí começando, tentando falar. Também é importante já colocar a cara e começar aí com grupos, conversando, sendo monitorado, sendo
corrigido. Essa questão do esquecimento, Richard, tem também a mistura dos outros idiomas. Então, quando a gente esquece, na hora de voltar a falar, essa interferência ela vai ser um pouco maior. Você passa por isso também? Ou você percebe isso? Qual é a sua receita? Qual é a sua dica? Com certeza eu passo por isso, e eu já te falei uma vez que agora quando eu falo espanhol eu cometo alguns erros que eu nunca cometia antes de aprender o português, né? Porque, por exemplo, em português vocês falam este ou esse e estes e esses, né? Mas em espanhol precisa ser estos, essos, com o, né? No plural. Então, eu nunca dizia estes, esses em espanhol antes de aprender o português, mas quando eu voltei para o espanhol, estava dizendo isso o tempo todo e eu percebi que é uma influência do português agora. Então, a minha dica para isso é, por exemplo, como vocês sabem, eu não gosto de estudar gramática, né? Mas eu entendo que a gramática é importante. Então, o que eu faço no início de aprender um idioma? Eu vou usar os idiomas que eu já falo para estudar a gramática do novo idioma, ou as coisas básicas do novo idioma. Por que eu faço isso? Por duas razões. Porque assim eu vou criar uma base em uma forma mais relaxada. Por exemplo, ano passado, o que eu estava fazendo com o italiano. Eu realmente não estava imerso no italiano. Eu não era tipo um estudo intensivo do italiano. Foi muito mais relaxado. Porque eu encontrei canais em português, em francês, em espanhol que ensinavam o italiano. E assim, eu estou usando um idioma que já tenho que já conheço, para aprender um novo idioma. Mas porque eu estava percebendo, eu estava comparando os idiomas, isso não apenas me ajudou a ver, então, italiano, eles usam isso, que é parecido ao francês, ou ao espanhol, português, ou isso é diferente dos outros idiomas, mas também isso fortaleceu, ou seja, reforçou o meu português e o meu espanhol em alguns casos, porque eu aprendi de novo uma regra gramatical, ou seja, ao aprender um pouco da gramática, e não somente da gramática, também da pronúncia, quando eu estou aprendendo a pronúncia do italiano, também eu percebo, então, eu estava fazendo esse som um pouco não tão certinho no espanhol, digamos. Ou e também o vocabulário, você mencionou o vocabulário, quando eu estou aprendendo o italiano, eu encontro palavras que não conheço, não lembro em português ou em espanhol, então são parecidas as palavras, mas esqueci a palavra em português, então ao repassar ou aprender o italiano, estou reforçando um pouco o meu vocabulário nos outros idiomas também. Então, acho que se você tenta comparar os idiomas um pouco no início e criar esse ponte entre eles, acho que isso pode ajudar com isso um pouco. Ajuda muito. Os estudos construtivos estão aí para ajudar. Richard, lá no começo da nossa conversa, você disse que morou na Guatemala. É isso. E lá você aprendeu a falar espanhol muito bem. Digamos assim. Sim, claro. Como foi para você aprender nesse contexto de imersão, estar ali no país em que o idioma falado é o seu idioma-alvo, e como foi a sua vinda para o Brasil? Bom, então, a experiência de aprender um idioma em outro país, 100% imerso no idioma, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu acho que todo mundo acha que é somente, que só tem vantagens, mas realmente, por exemplo, no meu caso, eu literalmente não falava nada de espanhol quando eu cheguei lá. E isso, em primeiro lugar, é muito estressante, é um pouco frustrante, é um pouco assustador, digamos, não sei. É simplesmente, pode ser um pouco demais essa experiência de estar imerso em outro idioma. Mas também você precisa pular muitas etapas, ou seja, eu ainda não estava pronto para algumas das experiências, para algumas das conversas. Eu tive que me virar, mas
estou dizendo que não podia, tipo assim, ir ao meu ritmo, né? A vida ia me dar circunstâncias que eu precisava dar um jeito, mas estudando em casa o português de longe, ou seja, à distância, isso me permitia estudar um pouco mais ao meu ritmo e me focar nas coisas que realmente me interessam, porque na Guatemala eu precisei aprender algumas coisas que realmente não me interessam, mas eu precisei aprender só para sobreviver. Então, por isso eu acho que tem algumas coisinhas que você precisa considerar antes de se mudar para outro país simplesmente para praticar o idioma. E em relação com a minha vida vinda ao Brasil, eu diria que eu estava muito mais preparado, porque eu já passei anos estudando o português. Então, eu tive algumas perrengues, digamos, alguns perrengues chiques. Não foi... Uau! Sempre acontece com os idiomas e com outras culturas, né? Mas em termos gerais foi uma experiência inesquecível, uma experiência maravilhosa. Eu levei a minha família, os meus filhos, então mostrar uma cultura que eu adoro tanto e compartilhar essa cultura com a minha filha, com meu filho, com minha esposa foi uma experiência, assim, um sonho realizado. Então, a gente foi para Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a cidade mais linda do mundo, aliás. Isso também atribui um pouco. Ô, Richard, para finalizarmos, você pode contar aí 2 coisas que você mais ficou impressionado no Rio de Janeiro. Pode ser positivo, pode ser negativo. E um perrengue chique que você passou. Claro, claro. Então, falando sobre a minha primeira impressão do Rio, simplesmente a natureza, esses morros e a praia juntos. É tipo, tem uma floresta amazônica, eu sei que não é a floresta amazônica, mas estamos falando de uma floresta tropical perto de uma praia que tem uma cidade aí em meio, não sei, sim, simplesmente essa combinação de natureza me impressionou demais. E depois teria que ser a comida. E eu vou ser honesto, a comida nordestina foi a comida que mais me impressionou. Eu sei que não é comida 100% autêntica se está no Rio, mas de todas formas, a comida nordestina foi uma delícia. E não apenas porque sim, a comida foi deliciosa, mas também esse suco de maracujá, eu ainda tenho saudade disso. Sério? Então, a comida e a natureza seriam as 2 coisas. Mas não podemos deixar a gentileza dos brasileiros. Várias pessoas que conheci lá, que eram pessoas que eu já conhecia, mas também conheci pessoas no hotel, no Uber, coisas assim, né? Então, conheci algumas pessoas e todos eram gente boa, gente fina. Então, sim, foi uma experiência muito legal. E um perrengue, bom, escolher somente um perrengue que a gente teve. Eu tenho alguns em mente, mas estou procurando o melhor de todos. Eu sei que teve alguns. Por exemplo, o perrengue pior para o meu filho foi quando ele descobriu que os hot dogs e os hambúrgueres no Brasil não são iguais aos Estados Unidos. Ele não estava preparado para isso. Que ótimo! Para minha filha e minha esposa, eu acho que seria quando eles andavam a cavalo com um guia que não falava nada de inglês. Então eles precisavam... Não é um perrengue, mas foi tipo uma experiência nova para eles. O seu filho gostou do cachorro quente? Gostou, mas a gente teve que falar várias vezes, nada em cima do hot dog, nada de molho, nada. E a outra cara, a pessoa, ele realmente não entendia. Como assim, nada em cima do hot dog? Então, mesmo quando eu falei nada, ele ainda assim colocou um pouco de molho. E o meu filho não queria nada, literalmente.
Não é um hot dog. Ops, não é um cachorro quente. Sim, sim. Mas um perrengue para mim seria mais com o trânsito, me perder na cidade, o trânsito muito lotado, ou seja, estou esquecendo, faz literalmente mais de um ano, ou seja, foi o novembro passado. Enfim, eu lembro que eu me perdi várias vezes dirigindo no Rio, então... Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Sim, então alguns perrengues assim, mas as pessoas que moram lá, que eu conheço, eles me ajudavam a saber o que a gente não pode fazer no Rio, tipo com o celular e coisas assim. Então não passei nada realmente grave, foi simplesmente atrasos e coisas assim, né? Ô, Richard, a floresta que você disse que tem no meio do Rio de Janeiro, da cidade, e que é impressionante, é a Floresta da Tijuca. E se eu não estou enganada, é a maior floresta urbana do mundo. É. E tem um episódio do podcast que eu conto um pouquinho sobre esta história da Floresta da Tijuca, que ela precisou ser reflorestada em um determinado momento do início, acho que 1920, 1930, algo assim, não lembro. É um episódio que fala sobre os parques nacionais. Que legal. E está lá a Floresta da Tijuca, porque já estavam destruindo, já estavam cortando, e uma pessoa importante, provavelmente um político, não sei, mandou quem estava ali destruindo, ou a organização que estava destruindo, fazer o replantio destas árvores para reflorestar aquela área. Bom, eu preciso escutar esse episódio de novo, então, sim, eu sabia dessa data curiosa, mas eu não sabia toda essa história, então vou procurar. É um episódio lá do começo do podcast, faz muito tempo, eu não lembro, mas é mais ou menos isso que está lá, não lembro exatamente o conteúdo, mas tem, tá? Dá uma olhadinha, são os parques nacionais. Richard, faltou alguma coisa? Você gostaria de falar mais alguma coisa aqui para os nossos ouvintes? Falando sobre o aprendizado de idiomas, simplesmente eu queria dizer que um erro comum é não chegar a um nível intermediário avançado e depois trocar de idioma. Ou seja, eu acho que é importante chegar a um nível pelo menos B2 antes de trocar de idioma, porque senão você vai esquecer quase tudo que você já aprendeu. Então eu não podia deixar de falar isso. Mas sobre a minha visita ao Brasil, eu acho que isso seria um episódio inteiro, então não posso compartilhar tudo, mas sim, eu recomendo para todos que estão aprendendo português, precisam conhecer o Brasil pessoalmente. Sobre o episódio sobre a sua visita ao Brasil, já deixo o convite para um próximo episódio, para 2025, você vir contar pra gente como foi essa experiência. Me cobre. Combinado. Por favor, me cobre. Ju, quero gravar, vamos! E aí a gente já marca o dia para fazermos esse episódio. Se você quiser, a gente pode deixar marcado já para 2025. Ótimo. Que aí já estará na agenda. Beleza, certo. Combinadíssimo. Perfeito. Olha aí, gente, já temos mais um episódio falando sobre o Brasil e agora a experiência de um estrangeiro, aprendiz falante muito bem do português, vindo aqui falar um pouquinho, compartilhar com vocês sobre esta experiência. Richard, muito, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? É sempre um prazer para mim conversar com você. E claro, falar português brasileiro está sempre de portas abertas para receber, para conversar, para o que você precisar, estamos aqui. Eu que agradeço, Ju, foi um prazer. Até mais, obrigada. Mais uma vez, obrigada, Richard. Eu sou a Ju e nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.